ligado à escola do estruturalismo. Então, aqui eu estou usando para vocês o conceito de interpretação, mas não é uma questão hermenêutica. É como é que você vê, por exemplo, um evento social, como é que você vai analisar esse evento, né? De que forma você começa, como é que você, o que você vai utilizar para analisar esse evento, né? Vai depender da escola de teoria que você está. Então, o que a gente está fazendo aqui, nós estamos trabalhando com a semiótica. Eu fiz o curso com a Diana Barros, na USP, ela é professora do curso de Direito, de Letras. E o que é a semiótica? Semiótica é você analisar o texto. É como é que você analisa um texto. Para analisar um texto, você tem que ter algumas ferramentas básicas, alguns conhecimentos. Que é aquela coisa, eu estava fazendo com vocês uma forma meio empírica. Faça uma análise. E aí meio complicado. Por quê? Porque, na verdade, todo mundo sabe, faz isso naturalmente, não que sabe. Você ouve uma coisa, você faz uma interpretação daquilo que você ouve, né? Mas não é uma interpretação sistematizada, né? Você não tem uma teoria para fazer isso. Você faz aquilo do seu conhecimento, né? Você ouve uma música, você gosta, você começa a dizer, o que essa música significa para mim, então a gente vai dizer que é uma coisa empírica, conhecimento do cotidiano. Só que tem um outro que é o conhecimento que é mais sistematizado, de como é que eu faço essa análise. Não é uma coisa simples, né? Então, eu estava, quando eu levantei esse texto aqui, eu me lembrei, o Elvo chegou a ser também meu aluno ou não, do primeiro período? Só de antropologia 1, professor. A gente pegou Tá. antropologia 1 2 vezes e antropologia urbana e rural. Não. Então para você é a primeira vez. Então eu passei esse texto para. Eu até vi que eu já tinha. Eu tinha Professor, escaneado. a gente fez aquele curso também de gramática. Tá. Mas aquilo lá foi mais da questão da gramática mesmo, né? O conhecimento de gramática. Então, o que é semiótica? Semiótica é para você. Como é que você interpreta um texto? Como é que você lê um texto? E como é que você vai ver quais são as mensagens que tem no texto? Ao invés de nós ficarmos lendo o texto, eu queria ver o seguinte, tanto para ir para você, Nair, Letícia e Elva. Vocês leram o texto, esse da semiótica? Professor, esse daqui eu não consegui ler, porque eu passei uns 3 dias de cama e não consegui. Eu Por isso que eu reli, vim só para acompanhar mesmo. Certo. eu consegui reler, e o outro também, o pequeno que você mandou. Mas o outro, ele vai Separado. ele vai depois que a gente lê, a gente fazer sim. essa análise, porque aí vocês vão. A grande questão é como é que vocês vão utilizar isso, né? E você, Nair, leu? Eu li o texto, sim, só que eu tô com um pouco de dificuldade no áudio, não tá cortando demais, eu não tô ouvindo quase nada. Faz o seguinte, tenta sair e entrar. É isso que eu ia falar para ela. Então, você tem alguma dúvida, Letícia? Não, eu só achei, porque assim, eu já acho que eu já tinha lhe falado quando eu peguei a monitoria, né? Que quando a gente relê os textos, parece que fica mais claro as coisas, né? E aí eu relendo ele, tipo, na primeira vez, né, no primeiro período, eu acredito que a gente não deu tanta atenção como o texto deveria ter, a gente deveria ter dado a ele.
E hoje eu pude compreender um pouco melhor, a repensar no que, tipo, até sobre os textos que eu mesmo escrevo, né? Será que está tendo sentido realmente? Será que eu estou sabendo colocar as coisas certas de modo certo? Nas análises, Aí, será que eu estou conseguindo fazer as análises corretamente? Claro que a gente sempre, quando a gente consegue fazer, a gente precisa fazer melhor, né? Mas eu acredito que a gente começa a refletir mais sobre o quão a gente estava, tipo, o quanto reler os textos deixa mais esclarecido. não, mas agora que o que não é a produção, é a leitura. E aí eu queria ver as dúvidas sobre o que ele fala da noção do texto. Nair, você está ouvindo agora? Nair? Com dificuldade no áudio, eu não estou ouvindo, está cortando. Eu não sei se a minha internet está ruim hoje. Vocês estão Eu acho que ouvindo a bem? internet está ruim. Aqui a gente está te ouvindo bem. Eu estou te ouvindo bem. Vocês O também estão meu está ouvindo bem? cortando. Dá para entender Ouvindo pouca bem. coisa, porque está cortando o áudio. Estou ouvindo bem, Você, Anaí. Nair, você teve alguma dúvida relendo o texto? Não, eu achei um texto, eu achei ele bem interessante, esclarecedor. Eu consegui tirar algumas dúvidas, mas umas pinceladas seriam ótimas. Quer dizer, porque então vamos lá. Ela vai começar, e eu até destaquei algumas coisas, do que é a noção do texto. Então, o que é um texto? Você tem que saber o que o texto diz, como ele faz para dizer e o que diz, né? Então, ele quer explicar o que o texto diz e como ele faz para dizer o que diz, melhor. A frase é essa. Isso é que você tem que entender na coisa. O texto, ele tem uma coisa, ele tem um destinador e um destinatário. O destinador é o que emite, né? A gente pode chamar de emissor, e o destinatário é quem recebe. Quando você está lendo um texto, você é o destinatário. Agora, uma coisa importante é saber que o destinador nem sempre o destinador, melhor dizendo, necessariamente não é a pessoa que produziu o texto, né? Ele pode ser um indireto. O exemplo que a gente pode dar aqui é Machado de Assis, né? No livro Memórias Próximas de Brás Cubas. Por quê? Porque quem é o destinador ou emissor é o morto. Ele é o cadáver que está contando a sua história. É óbvio que aí vocês têm que entender que é o texto, não é que o morto escreveu. Eu estava vendo o programa, a live do Drauzio Varela com o Mano Brown, e aí ele conta, o Drauzio Varela destaca aquela música do Racionais, Estou ouvindo alguém me chamar. Então, o que é estou ouvindo alguém me chamar? É uma pessoa que está morrendo, né? Você ouve aquele aparelho que fica contando as batidas do coração, ele está contando o que aconteceu com ele, e quando termina, ele morre, né? Então, você no emissor não é quem está cantando e não é o autor da letra, é essa pessoa. Então, você tem que saber disso, né? Quem é o emissor, né? E o destinatário é quem está lendo, né? O Machado de Assis tem umas coisas que muitas vezes ele fala, e aí, minha cara leitora, né? Por quê? Porque há um diálogo entre você que está lendo com a pessoa que produziu o texto, né? E aí que eu sempre digo na sala de aula para vocês, esse texto precisa dar sentido para você.
né? Se você pega um texto e o texto não faz sentido, ele não está cumprindo a função de texto. Ponto. Por quê? Porque o texto ele está ali para te comunicar algo e tem que te fazer sentido. Agora, se eu pego um texto, leio e falo, o que é isso daqui? Não entendi nada. É o que vocês mais falam em sala de aula, né? Então, o que significa? O texto não cumpriu a função. Não tem comunicação entre o leitor e o texto. Uma outra caracterização do texto ele é um objeto de significação, ou seja, ele é um objeto de comunicação entre dois sujeitos que eu estava falando para vocês, que é quem escreve e quem lê, né? E sabendo, assim, não é quem escreve, é o emissor. Por que eu vou dizer o emissor? Porque se a gente disser quem escreve, eu estou dizendo o seguinte, então só tem um emissor. Eu comecei dizendo para vocês, nem sempre quem escreve é o emissor. Ele é o secundário, né, da coisa. E isso vocês precisam, por exemplo, quando vocês vão escrever um texto, num TCC, alguma coisa, e o que a gente sempre fala, você tá produzindo um texto, aí você vai fazer uma citação, né? E aí você tem que, no TCC a gente até pode relevar um pouco, mas no mestrado, doutorado, isso que eu vou falar é basicamente imperdoável. Você citar alguma coisa, você lê um texto de alguém, e essa pessoa cita um outro autor, mas ela não cita com aspa. A pessoa chega e fala, ela faz uma análise e vamos supor, tem duas formas aqui. Eu faço uma análise e lá, eu estou seguindo a forma de pensar do fulano de tal, né? Então, ele não está citando, ele está fazendo uma análise baseada no pensamento e nas propostas daquela pessoa. Se você está escrevendo um TCC e quer fazer uma citação, você não tem que citar essa pessoa que está citando. Você tem que citar o citado. Então, o que significa? Você tem que ir na fonte, ler o autor que ele citou, para saber o que significou aquilo, né? Por quê? Porque, na verdade, você não pode, num texto, não é recomendável, num texto acadêmico, você citar uma segunda fonte, nem uma terceira fonte, né? Você tem que citar a fonte primária, quem deu a ideia, né? Se a pessoa estiver falando em classe social, pura e simplesmente, tá bom, eu posso até dar uma citação, mas se eu perceber que ele está discutindo muito essa questão de classe social, que é exploração, capitalismo, ele está com Marx. Então, vou procurar Karl Marx, não vou ficar na situação dele, né? E isso é importante. O texto ele é uma fabricação de sentidos, o que quer dizer? O texto ele vai te passar uma mensagem, essa mensagem está de acordo com o emissor que está te dando essa mensagem. Quando eu estou fazendo uma análise, eu sempre digo, é importante você saber quem é o seu autor. Agora, se você souber, quanto mais você souber do autor, melhor. Na Antropologia 1, eu dava um texto para vocês, né? Eu trabalhava só com texto, né? E tem uma hora que o autor ele cita o Ruth Benedict, e ele vai falar, olha, Ruth Benedict era surda, manca, solteira, e aí ele vai contando a história dela. Ora, ele não diz à toa que ela é surda, manca, isso não é à toa, é para dizer assim, olha, tudo isso que ela escreveu está muito ligado com a questão da vida que ela teve, né? Ou seja, é muito difícil o cara
escrever algo que não tenha relação com a vida dele, mesmo que seja uma coisa ao contrário. Por exemplo, o Karl Marx, ele escreve o Capital, estuda o Capital, tal, e quando você vai ver a vida dele, foi uma vida sofrida. Ele estudou, fez faculdade, mestrado, mas ele nunca deu muito certo na vida, na vida profissional, tal, mas ele foi professor, ele ganhava dinheiro militando, etc. Agora, ele tinha um grande aliado, que era o Engels. Quem é o Engels? Engels era filho de um burguês, capitalista, tal. Como é que eu vou entender isso? Ora, o Engels, simplesmente, ele não está de acordo com o que ele vê no mundo que ele vive. Ele não concorda que ele tenha tudo, que a família dele seja privilegiada, e ele vê um monte de gente na miséria. Então, ele se solidariza essas pessoas. Ele vai fazer uma traição de classe, né? Então, eu vou entender por que é que o Engels escreveu o que ele escreveu. E mais, o Marx era judeu. Ora, judeu é um grupo perseguido na Europa, né? Existe uma coisa chamada pogrom, né? Que se usa muito isso quando se analisa a história da Rússia, mas acontecia também na Europa. O que era o pogrom? Eram momentos assim, a sociedade estava em crise, precisa de dinheiro. Quem tinha dinheiro? Os judeus. E tem uma questão, porque eles são um grupo que sempre viveram fugido, são organizados, procuram ter algumas coisas para se salvar, para se proteger da sociedade e tal, eles guardam dinheiro. Então, vira e mexe, você tinha processos de eliminação de judeus. Você matava um monte de judeus para roubar o dinheiro deles, para tentar resolver o problema econômico da sociedade. Isso era mais ou menos pelo Estado fazia isso, né? Essa coisa vai até o auge do nazismo. O nazismo leva isso ao ápice quando o Hitler decide matar todos os judeus para pegar o dinheiro que os judeus tinham acumulado, né? Que era muito dinheiro, né? Então, é muito comum você ver que a maioria dos camaradas da academia, né, que estudam aqui no Brasil, negros, índios, favelados, são judeus, né? A minha orientadora, Lila Schwartz, tal, a pessoa, tá vendo? Ele estuda a questão do negro, por quê? Porque tem muita similaridade com o que os judeus já sofreram. Você pensar no tráfico negreiro e pensar na diáspora judaica. Então, você tem uma similaridade. Então, você sabendo disso, vocês conhecendo, você começa a entender mais vários textos. Isso não significa que a pessoa sofreu isso, tal. Ela vai ser sempre assim. Você tem pessoas que sofreram, ganham, conseguem superar e fica contra os caras que sofrem. O cara é pobre, ferrado, amanhã depois ele ganha dinheiro, vira o dono de uma empresa, ele vira um capitalista maldito. Mas isso não significa... Aí você vai interpretar de uma outra forma, né? Aí ela vai falar o seguinte, num texto, né? Ela só encerra que a semiótica deve ser entendida como a teoria que procura explicar ou o sentido do texto pelo exame, em primeiro lugar, e do seu plano de conteúdo. Pronto. E aí ela vai falar sobre o que é o percurso gerativo do sistema, do sentido. É porque, para você construir o sentido no texto, você tem todo um método, né, para entender como é que é isso. Então, ele vai dar algum percurso, e aí que está, vocês têm que ler isso, pode até anotar numa folha, mas só que entende o seguinte, essas técnicas que ela vai dando, é para vocês incorporarem, e na hora que vocês forem fazer a análise,
Isso ele fica à parte, você faz. Na hora que você for apresentar, essas técnicas não precisam aparecer. Vocês entendem? Essas metodologias, elas servem como percurso, mas uma vez pronto, acabou. Né? A gente vê isso daí, ó, deixa eu ligar, a Naí está apavorada, que ela não está entendendo. Ai, eu tô com... Alguém pode ver a gravação de hoje, quer assistir. Fala para ela que eu estou gravando. Eu vou colocar no YouTube. Aí você pode procurar no YouTube. Mas fica aí, não precisa sair, não. E aí, ela vai colocar ela vai apresentar 5 percursos. Né? O primeiro é o percurso gerativo de sentido. Vai do mais simples e abstrato ao mais complexo. E concreto, que significa mais simples e abstrato, é aquilo que você entende mesmo, e é o que você entende. Né? Inicialmente, se a pessoa está dizendo, meu amor, eu te amo, você já sabe que é uma questão, ele gosta dela. Agora tem que saber o restante da imagem. E o mais complexo é o aprofundamento disso, é o para além da aparência, é a essência. Né? O Marx tem uma frase que eu adoro, né? Que ele fala, se a aparência fosse igual à essência, se a aparência fosse igual à essência, não haveria sentido a ciência. Né? O que ele está dizendo? Se eu vejo o mundo e falo, o mundo é isso, então para que eu vou estudar o mundo? Né? Eu só estou estudando o mundo porque o mundo não é o que parece ser. Né? Ele tem algo mais aí. Né? A segunda, são estabelecidas 3 etapas no percurso. Podemos, cada uma delas, ser descrita e explicada por uma gramática autônoma, muito embora o sentido do texto dependa da relação entre os níveis. Então, o que ela está falando? Você tem que estabelecer etapas do concurso, da análise, e diz que essa análise, quando ela fala que ela é a gramática autônoma, que o que está escrito é uma autonomia, mas você tem que, para poder analisar, você tem que ter uma lógica nessa análise. Você não pode, não vale tudo. Não é o que vale tudo. O que eu imagino é o que. Não. Você pode imaginar uma coisa, só que essa questão, essa coisa que você vai colocar no texto, ele tem que fazer sentido. Né? E aí é amplo. Você pode ler, ouvir alguma coisa e pensar algo muito distante, e muitas vezes as pessoas vão olhar e falar assim, pô, mas não tem nada a ver. Mas se a pessoa explicar, você começa a entender. Eu estava falando no nosso encontro passado, que teve uma colega numa escola que a gente estava tendo uma aula de política, ela pegou um texto, fez uma análise maluca era um texto que a gente estava falando sobre o período, o mercantilismo e tal. Ela fez uma análise doida, explicando as relações que a gente tem hoje em cima daquele texto. Nós, alunos, olhamos e falamos, pô, essa menina tá maluca. Só que o professor pegou e falou, olha, eu entendo o que você está falando, é muito complicado fazer essa relação, mas é uma relação interessante, né? Mas é uma relação que é complexa, porque para a gente entender isso que você está falando, você tem que dar muitas explicações. Ou seja, quando você está assim, é porque ainda não é bom. Você tem que explicar demais, é sinal que essa mensagem que você está emitindo, ela tem problemas. Né? Mas é possível, mas dá trabalho. Né? A primeira etapa do percurso
A terceira, a mais simples e abstrata, recebe o nome de nível fundamental, ou das estruturas fundamentais, e nele surge o significado como oposição semântica mínima. O que ela está dizendo? Que quando você começa a fazer essa análise, inicialmente, a primeira coisa que você tem é a estrutura mínima, quer dizer, é aquela coisa mais superficial que tem no texto. É o que a gente vai dizer assim, ó, é o óbvio, né? Quando eu coloco assim para vocês, falo assim, tá bom, o que isso significa para você? Isso estamos saindo do simples, abstrato, e indo para uma questão mais profunda, né? Eu não considero que seja concreta, mas é mais profunda. Aí você vai dizer, olha, isso para mim significa isso. Essa fala que a pessoa está dizendo, eu posso pensar na sociedade que a gente vive dessa forma, ou na época que ele viveu, ele significava isso. Hoje eu posso pegar essa fala e colocar, na verdade, no momento em que a gente está vivendo aqui, assim, assado. Ou seja, você vai fazendo um aprofundamento. Agora, o primeiro momento, essa primeira mais simples, é a primeira leitura que você faz no texto. Né? Muita gente aqui, uma das coisas que os alunos têm muita dificuldade é, eu vou ter aula agora, então vou ler o texto rápido e vou para o texto. Isso pode servir para... Eu posso fazer isso. Eu quero que vocês entendam. Por quê? Porque eu sou professor, já tenho uma bagagem muito mais longa, então, quando eu pego um texto, eu leio esse texto, eu não fico só naquele texto, eu estou lendo o texto e, automaticamente, eu já vou começando a fazer análise, já vou colocando o significado, já vou percebendo o que a pessoa está querendo dizer, como é que eu posso usar isso, tal, destacando coisa. Agora, quando vocês não têm esse acúmulo ainda, o primeiro momento é o conhecimento do texto. Você está, primeira leitura para o conhecimento, é o reconhecimento do terreno. Na segunda leitura, você já começa, a afinar, já começa a destacar. A terceira, você já pode começar a fazer análise. É sempre bom, quando vocês lerem um texto, fazerem, seja ele qual for, né, fazer o famoso fichamento, que é você destacar um texto. E um bom fichamento ótimo, é aquele que você destaca e faz algum comentário, né? A gente chama de fichamento porque, durante muito tempo, você comprava fichas e você fazia essas anotações e guardava. E depois, quando você ia para escrever um texto, você vai e consulta essas fichas, né? Tem gente que faz isso no caderno, né? Eu me lembro que uma vez eu estava para dar uma aula, a Lília Schwartz, ela viajou, e eu estava com uma outra amiga, eu e ela éramos monitores, e a Lília falou, olha, nesse dia vocês vão dar a aula, fica por conta de vocês. Foi uma aula. E aí eu preparei o texto, li e tal. Quando eu cheguei, essa colega chegou, falou, aí, Batista, tal, você leu o texto, né? Eu falei, eu li. Ela falou, eu cheguei meia hora, porque eu preciso ler meu fichamento, ver meu fichamento. E aí ela pegou, abriu o caderno, deu uns 5, 10 minutos, falou, legal, agora já podemos passar a aula. Eu falei, como assim? Ela falou, não, eu já tinha lido esse texto há muito tempo, então agora só consultei meus fichamentos, agora já podemos ir para a aula. E a aula vai ser em cima do fichamento. Aquilo me deu um despertar, né? Eu falei, então... Ela falou, Batista, se você não ficha, você tem que ler o texto 2 vezes, 3, 4. Agora, se você ficha, acabou. Eu tenho que ler um texto, preciso citar, eu vou no fichamento, não vou no livro, para tentar achar aquela coisa aqui que eu citei, que eu quero citar. Por quê? Porque o livro é muito maior, né? E isso é importante. E se você faz esse fichamento, que é destacar aquela frase,
e coloque embaixo por que você destacou, é melhor ainda. Né? Olha, essa coisa é importante por causa disso, estou estudando, estou querendo estudar tal coisa, e isso daqui pode ser ouvido. Para vocês entenderem a importância do fichamento, Florestan Fernandes, depois da morte dele, o filho dele doou a biblioteca dele. E o que ele queria era que fosse construído um prédio e todos os livros de fichamento, como é que fala, textos manuscritos, fossem todos para a biblioteca. E aí, os caras falaram, o Florestan tinha 25 mil fichas de fichamento. Eu sempre olho e falo, 25 mil. Né? Então, tudo que o Florestan lia, ele fichava e guardava. Né? E aí, quem quiser ver, consultar isso aí, parece que está em São Carlos. Né? E ele tinha, eu acho que 20 mil livros. Né? Então, ele tinha quase que equivalente a livros em ficha. O segundo patamar, o segundo nível do texto é o narrativo ou estrutura narrativa, que ele organiza no ponto de vista do sujeito. Então, primeiro você tem que ver qual é a lógica que o sujeito está, que ela vai explicar como é que ele está seguindo isso, e depois vai ver qual é a visão que ele tem. Né? Ele está baseado em quê para fazer essa proposição que ele está colocando para mim. E o último é o terceiro nível, que na verdade a quinta é o sentido gerativo, o terceiro nível é o discurso ou das estruturas discursivas, em que a narrativa é assumida pelo sujeito da enunciação, ou seja, eu já sei quando ele é, e vamos dizer quem é o sujeito que está narrando. Né? Ela vai apresentar um texto, e aí ela começa a dar alguns exemplos, do tipo assim, quando você tem um texto, do que se trata. Ela mostra esse texto aqui, História de uma Gata, né? Aí vocês leem, né? Isso foi uma música de uma peça que o Chico Buarque fez, tal, de uma gata. Então, ele vai explicar assim, como é que eu vou analisar esse texto? Qual é a semântica fundamental dele? Ele fala da liberdade versus dominação. Eu vou ler aqui, apesar que vocês vão ler o texto. Me alimentaram, me acariciaram, me aliciaram, me acostumaram. O meu mundo era o apartamento, detefon, almofada e trato. Todo dia filé mignon, ou mesmo bom filé de gato. Me diziam, todo momento, fique em casa, não tome vento. Mas é duro ficar na sua, quando a luz da lua, tantos gatos pela rua, toda noite vão cantando assim, nós gatos já nascendo pobre, porém já nascendo livre, senhor, senhora, senhoria, felino, não reconhecerás. De manhã eu voltei para casa, fui barrada na portaria, sem filé e sem almofada, por causa da cantoria, mas agora o meu dia a dia é o meio da gataria, pela rua virando lata, eu sou mais gata, numa louca serenata, de noite saio cantando assim, nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres, senhor, senhora, senhoria, felino não reconhecerá. Então, o que ele fala? Liberdade versus dominação. É a história. Por quê? E ela vai falar exploração, opressão. O que é isso? Ela tinha uma liberdade dentro da casa, tinha tudo. Minto. Ela tinha. Os gatos da rua são libertos, isso. Estou falando o contrário. E enquanto ela, na verdade, não era livre. Ela era presa num apartamento, mas para ficar feliz, para ficar dentro do apartamento, ela tinha algumas regalias. Agora, os gatos da rua, eles não tinham aquele
aquelas regalias que elas tinham, que essa gata tinha, mas ela tinha uma coisa fundamental. Eles tinham uma coisa fundamental, o quê? A liberdade. Eles podiam sair para onde eles queriam, fazer o que eles bem entendem. Então, o texto, ele está colocando isso. Essa oposição, né, é fundamental para você entender o texto. E quando você for fazer qualquer texto, sabe do que é que o texto está falando. Ele está mostrando o quê? É oposição de que a que. Isso é fundamental. Né? Então, e ela vai falando, as categorias fundamentais são positivas ou eufóricas e negativa disfóricas. Né? Ou seja, você tem que saber no texto assim, ó, todo texto ele tem uma polarização entre, às vezes direta, às vezes indireta. Quando é que é indireta? Quando você só fala de um lado. Quando você só fala só da opressão, ou quando você fala somente da liberdade. Né? Porque às vezes você falando só da liberdade, você está falando contra a opressão. Então, a dicotomia, às vezes, não está explícita no texto. Você tem que entender, se o texto está falando só disso, é porque ele está falando contra alguma coisa. E aí você tem que saber se a posição é positiva ou negativa. Se for positiva, é eufórica. Se for negativa, é disfórica. Na nossa sociedade, positiva e eufórica é a liberdade, negativa, disfórica é a opressão. Né? E isso eu acho muito interessante, isso, para você entender. Alguém faz um discurso a favor de algumas coisas, outros fazem a favor de outras coisas. E um está a favor de uma coisa a favor, eufórica, e outro disfórica. Vamos ser explícito. Alguém que defende, eu quero a ditadura, eu quero a volta da censura, eu quero um governo militar, não tem como dizer que é uma posição eufórica. Tem que dizer que é uma posição positiva. Né? Enquanto que o outro fala, eu quero a democracia, eu quero uma liberdade, eu quero o direito de ser o que eu sou, é óbvio que essa pessoa está sendo eufórica. O eufórico aqui não quer dizer de, oba, estou aí, não. É uma questão positiva. O outro, enquanto um fala, eu quero matar minha oposição, o outro diz assim, não, eu tolero, apesar de eu discordar de você. Pronto, um é eufórico, o outro é disfórico. Né? E o eufórico é o cara que está falando, eu tolero, pelo menos, o meu cara que está que eu estou discordando. O outro que quer matar é o cara que é uma pessoa que é disfórica. Né? Então, aí ela faz uma coisa bastante interessante, de que você ter um texto de liberdade e dominação, o que ela está mostrando? Que tem que ter uma passagem para você sair de uma situação para outra. Então, ela vai falar, você está numa dominação, você está sendo dominado, você luta contra a dominação, ou você faz alguma coisa contra a dominação, e você tem a liberdade no final. No texto aqui, a gata está na opressão, dentro do apartamento ou da casa, ela decide sair, ou seja, ela rompe com essa opressão, ela vai conhecer o mundo, quando ela volta, opa, você não pode mais voltar aqui, você está suja, tal, aqui não é mais seu local. Aí ela pega a liberdade. Então você tem um processo de mudança, né? E isso, às vezes, não é explícito. Você tem a mudança, mas essa mudança não está explícita no texto. Você que
tem que imaginar. A pessoa vai contando, e aí você vai falar assim, olha, para chegar nessa situação, ela precisou acontecer isso, isso e isso. Isso também é uma dedução de quem está estudando, de quem está fazendo análise do texto. Né? Quando você pega aí o texto da... Vou para aqui uma música que vocês gostam, acho, tal da Marília Mendonça, né? Que ela vai contar lá do... fiel, não sei o quê, estava contando lá, o cara que ela é infiel, que ela discorda, fulano. Para isso, o processo? Ora, ela está numa sociedade machista, em que o homem tem liberdade de tudo, e ela está rompendo com isso. Né? Ela não vai falar o período que ela estava na opressão. Isso você vai deduzir, porque ela é uma pessoa que vive nessa sociedade, e ela discorda dessa sociedade. Então, ela mudou. Ela está com uma outra posição. Mas, para ela mudar, ou ela teve, ou ela conhece esse outro lado. Ninguém muda à toa. Ninguém começa a fazer posição, começa a denunciar algo que nunca viveu. Né? Isso é fundamental. Quando você vai assumir isso, e você tem que saber que quando você for fazer essas análises, a Naira, ela tem muito disso, né? Então, começou a perceber, primeira coisa, isso está me levando para isso. Aquilo que eu disse no encontro passado, esquece o que eu penso. É o que vocês pensam. Olha, está me levando isso porque eu imaginei isso, isso, isso e isso. Mantenha essa análise que vocês colocaram. Né? Aí ela vai fazer uma coisa, o seguinte, né, que é uma parte boa, que ela vai discutir no nível do discurso as oposições que existem na narrativa. E essas oposições são fundamentais para qualquer análise. Para antropólogo, isso é maravilhoso. É você trabalhar sempre com essa dicotomia. Né? Mas a sociologia também trabalha com isso. Também a política. Né? Você precisa saber, aí ela vai falar, tema da domesticidade ou dominação e exploração do animal doméstico pelo homem. Uma sensualidade da mulher objeto, ou seja, aqui na verdade ela está. O que eu deduzo dessa fé do texto da gata? Você pode falar da domesticidade ou dominação, exploração do animal doméstico pelo homem, ou seja, o cachorro, o gato ou qualquer animal que você tem em casa, será que eles são livres? Eu mesmo, eu tenho cachorro lá em casa, que tinha, infelizmente morreu. Mas é uma coisa terrível, por quê? Porque ele fica no quintal, ele pode andar, correr, mas fica no quintal. Quando passa os outros lá, ele late, tal, mas tem um portão que não deixa ele sair na rua. É ruim. Eu tive um cachorro, ele morreu, e a Cris um dia virou e falou assim, nossa, ele morreu virgem. Eu nunca tinha pensado nisso, mas ele tinha morrido virgem mesmo, né? Eu falei, a gente nunca deixou ele sair pra rua para pegar nenhuma cachorra, coitada dele, né? E aí eu tive uma outra cadela que era pior, né? Quando ela estava no cio, os cachorros invadiam a casa. Eu acho que eles escalavam o muro, não é possível aquilo. Né? E a gente trancava a cachorra dentro de casa. E era umas 3, 4 vezes aconteceu a mesma coisa. O quê? Eu abria a porta, ela saía. E ela saiu, um abraço. Pronto, lá vinha novos cachorrinhos. Né? E a outra é o tema da sexualidade da mulher objeto, ou da exploração da mulher comprada para o prazer. Ou seja, eu posso pegar e fazer uma assimilação, aproximar o caso da gata da mulher, né, que é utilizada, né, como objeto. O homem paga tudo para que aquela mulher fique em casa só para ele. Né? Tema da passagem da adolescência, a idade adulta ou opressiva da família sobre a criança e o jovem. Fique em casa, não tome vento, não sei o quê.
Ou seja, essa coisa de você pode pegar a história da gata e analisar com a questão dos adolescentes, né? Que o pai e a mãe não querem que eles saiam da casa devido aos perigos que tem na rua, principalmente para a mulher. Né? Não, não pode sair, não pode fazer isso, não faz aquilo. Tá? O dia que sai, você esconde tanto em casa que ele nunca conhece, a pessoa nunca conhece a realidade. O dia que saiu, um abraço. É o mundo que está em frente. Né? Eu me lembro bem de uma menina que ela entrou lá na USP para fazer ciências sociais, e aí eu estava conversando com ela, e ela morava na Zona Leste. Zona Leste é um lugar pobre, mas ela é classe média. Aí ela virou para mim e falou, pô, Batista, é a primeira vez que eu saio de casa. Assim, ela nunca tinha saído de casa para ir tão longe estudar. E, para vocês entenderem, ela tinha que pegar um ônibus, metrô, depois pegar um outro ônibus para chegar na USP. Né? E aí ela falou assim, pô, como eu moro muito longe, eu consegui uma vaga no CRUSP. E os pais dela estavam loucos. Por quê? Eles nunca deixaram a filha sair. Eles levavam a filha na escola, trazia e botava em casa. E a menina ficava em casa. Quando era para sair, era para sair com o pai e com a mãe. De repente, ela vai para a USP. E a mãe dela falava para ela, ai, meu Deus, minha filha. E eu falava, e aí? Ela falou, agora eu vou ficar aqui. Eu vou uma vez por semana em casa. É óbvio, ela ficou no CRUSP, conheceu pessoas, conheceu outros homens e um abraço. E aí a mãe e o pai entraram em crises absolutas. Mas por quê? Porque lá no fundo, não deixaram a menina conhecer o mundo. Eles deram muita sorte, porque ela entrou na USP, ela conheceu o mundo através da USP. E se ela conhecesse o mundo através de outras coisas? Vou falar aqui, se ela conhecesse o mundo através do emprego. Emprego, gente, não importa onde, é o mundão. Acabou. E aí você sai do mundo, e a pessoa fala, você vai para casa? Não, vamos para um boteco tomar cerveja, vamos para tal lugar. Você não sabe o que acontece. Então, você pode pegar essa simples letra dessa música, para vocês saberem, essa musiquinha faz parte de uma peça infantil. Eu acho que é o Saltimbancos, né? Então, de uma festa infantil, uma musiquinha infantil, eu posso fazer uma discussão da exploração da mulher. Né? Aí ela vai começar a fazer alguns temas. Né? Aqui que ela fala assim, o texto, as oposições que você pode traçar, e isso você pode fazer quando você está fazendo um texto, são... Ela vai falar dos traços, quer dizer, aonde está, o que é, o que significa, onde está ligado. A dominação e a liberdade. No texto, então você faz essa tabela, você está lendo um texto, você, olha, esse texto fala de algo contra algo. Então, aí eu vou levantar o que é a favor disso, o que é a favor daquilo, e que relação está. Então, ela vai. Dominação. O que é uma dominação? É estar fechado. Fechado é uma oposição a aberto, que é a liberdade. Né? E fechado e aberto é uma posição que está ligada ao espaço. Você pode ter interno e externo. Interno é você estar fechado, é dominação. Aberto é você estar livre, é a liberdade, que também está ligada ao espaço. Dia e noite. De dia, ele vai falar que é a dominação, por quê? Porque de dia é onde a pessoa não pode sair de casa. Tem que ficar preso ali. E a gata não pode sair. E à noite é a liberdade, mas não para ela, para os outros gatos. E para ela é a liberdade quando ela sai. Agora, o que é isso daqui? Isso é tempo. Está ligado ao tempo. Um tempo é de dia. Ela vai colocar com dominação
à noite, liberdade. Por que que você faz dia, dominação, e noite, liberdade? Porque de dia você fica acordado e você sente a questão da limitação. À noite você dorme. Se você está dominado, você não sofre por causa disso, né? Agora, é uma oposição, porque quem está fora não precisa necessariamente dormir. Pode dormir quando tiver sono, né? Macio, duro e áspero. Macio é a dominação. Áspero, duro. O macio é a almofada. Duro e áspero é a parede. O chão, o frio, é o tátil. Quente, frio, né? Então, que também é o sentimento, o que eu sinto. O quente, o frio é... O quente ela vai dizer que é a dominação, porque é o que vai te trazer conforto. O frio está lá no vento, ele é a liberdade, por quê? Porque é um frio que eu posso fazer algumas coisas, eu faço ginástica, eu corro, faço qualquer coisa para suportar esse frio, né? E aí ela vai colocando cheiroso, mal cheiroso, gostoso, ruim, azedo, silencioso, ruidoso. E olha que a coisa interessante, gostoso é dominação, ruim, azedo é a liberdade. O que significa isso? O porquê que gostoso é a dominação? Aqui, quando ele escreveu esse texto, você está pensando em filé mignon e tal. Aqui, na verdade, hoje, o que é o gostoso? É a ração. O que é o ruim? É a comida que você come na rua. É aquela comida que você vai ter que batalhar. Você tem que ir atrás, né? Em São Paulo, o atual governador, eu não gosto, para mim, eu vou sempre chamar de Bolsodória, porque ele escolheu isso, então, Bolsodória, quando ele foi prefeito de São Paulo, quer dizer, antes de ser prefeito de São Paulo, ele assumiu aquele programa O Aprendiz, um certo tempo, no lugar do Justo. E teve um dia que ele estava fazendo lá uma entrevista dos candidatos, e aí o rapaz chegou e falou assim, não, o pessoal da rua tem um paladar muito... Alguma coisa assim. Ele pegou, deu risada e falou assim, o quê? Pessoas da rua não têm paladar. Pessoas da rua comem qualquer coisa. Pobre não existe isso. Tal. Ele fez assim uma coisa horrível, né? Pobre não tem paladar. Pobre não tem gosto. E aí, passado um tempo, ele se elege vereador, prefeito de São Paulo. E aí ele faz uma coisa que foi horrível. O quê? Ele aprovou uma ração para as pessoas de rua, né? Então, uma indústria lá, ração, pegou, produziu lá uma ração e falou, ó, nós produzimos essa ração aqui e ela alimenta, mas é uma ração, né? Vocês não comeram, alguém de vocês já comeu ração de cachorro, de gato? Mas alimenta. Vocês têm gato, cachorro? Você tem? O Elvo tem? Gato? O que eu quero dizer é os bichos comem alimento e não morrem. Então, eu tinha cachorro, eu dava... Você tem gato, o Elvo? Aqui a gente tem cachorra. A Pandora. Cachorro. E você dá ração? Você dá ração para ele? Às vezes. Cachorro de pobre come comida. Cachorro de pobre come comida. A gente começou a dar ração agora porque a gente viu que o nosso alimento, né, é prejudicial para eles, né? Porque tem muita gordura e acaba entupindo as veias deles. Mas olha, eu tive uma cachorra que ela comia. Não, mas não era minha comida. Minha mãe fazia comida para ela. Ela fazia bofe.
Durante muito tempo eu não comi bofe, porque eu dava bofe e falava, pô, ela ia no mercado, ela ia para o açougue comprar uma bofe. Um dia eu fui para a Bahia, os caras falaram assim, ó, tem xinxim de bofe. Eu falei, hã? E aí eu comi, falei, pô, quer dizer que a gente come bofe. Mas, na verdade, a ração, ela alimenta. Os cachorros comem e ficam numa boa. Mas a cachorra daqui de casa é cheia de frescura. Para colocar a comida para ela, tem que cortar a carne, bem cortadinha, porque se não cortar a carne, ela vai comer só a carne e deixar o arroz de lado. Ela não come panelada, não come galinha caipira. Aí tem que ser aquele alimento selecionado para ela e todo bem cuidado. Não, mas então, aqui a gente faz uma limitação. Mas o que aconteceu com o Bolsonaro? Ele mandou fazer essa alimentação para distribuir para o pessoal de rua. Quando ele foi distribuir, o pessoal de rua rejeitou. As pessoas de rua, a gente chama de... É melhor chamar sem teto. Depois que eu vi que o cara falou, você vive na rua quanto tempo? Eu não vivo na rua. Né? Eu não tenho casa. Né? Mas o sem teto, eles têm cachorro. E, com a coisa mais fantástica, eles arrumam ração para os cachorros deles. Não, é uma coisa muito interessante. Eles não dão a comida que eles comem para os cachorros. Eles arrumam a ração e dão para o cachorro. Quando o Bolsonaro ameaçou distribuir, esses moradores sem teto começaram a dizer, eu não sou animal. Acabou. Né? Em outras palavras, ele teve que parar, romper o contrato, porque, no fundo, é aquela velha história. Ele estava tratando essas pessoas como não gente. E ração não é comida para pessoa. Acabou. Se eu falar em ração, o único lugar que você come ração é no Exército. O Exército chama rancho e eles falam que a comida é ração. Mas você está trabalhando com uma relação com o soldado, que o soldado também não é uma pessoa livre. Ele é uma pessoa que tem que... Ele para obedecer, nada mais. Então, você tem uma relação de dominação muito profunda aí. Né? Então, nem sempre alguma coisa, por exemplo, macio, quente, cheiroso, gostoso, não quer dizer que é uma coisa positiva. Por quê? Porque eles... essas coisas, cheiro quente, cheiroso, gostoso, silencioso, está ligado a uma coisa que é a dominação. Lá em São Paulo, por exemplo, quando você tem períodos de frio, que agora, por exemplo, aqui a gente não tem frio. Eu sempre brinco com as pessoas. Aqui a gente tem verão e verão chuvoso. Né? Eu estava vendo no jornal, a mulher falou assim, olha, hoje, aqui em Salvador, nós estamos no nosso período, nosso inverno, mas a praia está vazia porque está interditada. Porque também Salvador não tem inverno. Né? Porque nós estamos mais próximos ao Equador. O Equador não tem inverno. Né? O Equador tem o frio, tem o período chuvoso. Mas em São Paulo você tem um período frio, inverno, dá 10 graus, 7 graus. Tem momentos que chega a dar 3, 4 graus. E aí é muito frio, e à noite é muito frio. Então, quando abaixa muito a temperatura, professor, o que acontece? Foi no ano passado que morreu 2 moradores de rua por causa do frio que deu em São Paulo? Não, é muita gente durante muito período morre. Muitas vezes. Mas o que acontece? Quando está muito frio, saem umas peruas do governo pela rua para recolher essas pessoas. Né? Agora, tem momentos que tem pessoas que brigam. Eles não querem ir para o abrigo, porque eles não se sentem livres dentro do abrigo. Eles se sentem livres na rua. Né? E essa coisa, eu agora,
o ano passado, quando eu fui a São Paulo, o ano retrasado, eu me tomei um susto, né? Não, foi mais, né? Já faz um tempinho. Nós vamos ter eleição para prefeito agora. Não, eu cheguei lá, eu vi um monte de barraca no centro da cidade. E aí eu cheguei para um colega e falei, pô, que maluquice é essa? Que esse pessoal de rua tá tudo com barraca. O Haddad, quando foi prefeito de São Paulo, ao perceber que as pessoas que moram que ficam na rua, não queriam ir para o abrigo porque se sentiam humilhado. O cara não. Você chega no abrigo, você tem regras no abrigo. O cara tem que tomar banho, o cara tem que fazer, tem hora para comer, tem hora para dormir, tem tudo regrado. E esse pessoal não quer isso. Eles vivem mais livres. Então, o que ele fez? Ele distribuiu barracas. A prefeitura comprou barracas, distribuiu entre eles e deu lá uns cobertor e tal. E os caras ficam bem na rua. Então, você chega lá, você vê um monte de barraca e o cara na rua. Né? E é óbvio que tem gente que fala, isso é uma vergonha, isso é não sei o quê. Não, são pessoas que ela não quer resolver o problema. Né? Ela quer acabar com aquelas pessoas de rua. Não, tira esses caras da rua daqui. Desce o pau, quebra, frente, não. E essa não é a saída, dependendo da visão que você tem. Né? E aí, para ele, o que eu acho que é o melhor, para ele não é. Você vai ter que ir para o abrigo. Pô, eu vou chegar o cara chega no abrigo, ele mora, ele é um sem teto, ele não toma banho, o cara vai chegar, você tem que tomar banho que você está fedendo. Essa sua roupa, a gente vai pegar, vai jogar fora, vai queimar e vamos ter tua roupa. E ele vai, se ele gosta dessa roupa, sei lá, nós temos isso. Né? Ele não pode levar o cachorro dele. Muita coisa que ele tem, os caras chegam lá no abrigo, não deixam com ele e às vezes ameaçam jogar fora. Então é muita opressão em cima do cara. Mas para nós de fora, nós olhando, fala, pô, vem cá, o cara tem que tomar banho. Pô, a roupa dele tá suja, tem que trocar. A gente não estamos levando em consideração os sentimentos dele. Isso é fundamental. Na verdade, é aquela coisa assim, ó. Qual é a visão que você está construindo do mundo? O que você quer? Né? E aí, ponto final. Você tem que saber. E as pessoas que estão emitindo, eles sabem. Se você conversar com alguém que está falando assim, olha, eu quero um regime militar, eu quero que os comunistas sejam presos, eu quero censura. Ele não vai dizer que ele está a favor da liberdade, de uma sociedade mais livre. Ele não vai falar isso. Porque ele sabe que o que ele está pensando não é isso. Vocês estão me entendendo? O que eu estou falando para vocês não é ideologia. Eu não estou aqui falando para vocês uma questão ideológica. Eu estou dizendo assim, olha, essas pessoas que fazem isso, elas têm noção do que elas estão fazendo. Acabou, eu não estou fazendo isso à toa. Né? A minha visão de mundo não é essa visão que as pessoas têm de liberdade para todo mundo, para as pessoas curtirem. Não, eu quero limitar a visão que as pessoas têm. Agora, você que está fazendo a análise tem que saber. Eu concordo ou não concordo? Uhum. É aquilo até que o senhor tinha falado, né? Que quando as pessoas rotulam as pessoas de extrema direita, né? Como o Hitler, já vão desumanizando como um monstro, né? Sendo que o que ele fez foi racional. E ser racional é saber assim, ele queria fazer aquilo porque ele entende que aquilo é o correto na lógica dele. Agora, o correto na lógica dele não quer dizer que ele que esteja na mesma ótica que eu estou falando. Ninguém vai imaginar que o cara vai falar que matar os judeus é uma coisa ótima.
Não, é uma coisa necessária, que precisa ser feita. Né? Tira o ruim. Não, o Bolsonaro, eu queria matar 30 mil. Né? E não é que ele ache legal, ele sabe o que significa matar 30 mil, mas, tem que passar por essa situação. É ruim, mas sem isso a gente não atinge o nosso objetivo. Isso é fundamental. Eu vou dar uma pulada no que ela fala aqui do João Camargo, do João Cabral de Melo Neto, porque, na verdade, é um texto bem mais complexo, né, do poema da psicanálise do açúcar, né, mas aí é só vocês darem uma lida. E aí ela vai para sintaxe narrativa. O que é a sintaxe narrativa para a semiótica? É você começar a analisar o que o texto está falando, né? E o significado disso, né? E como é que o texto se organiza, né? Ele começa a ver quais são os enunciados. Não, eu estava vendo, tem umas coisas que mais para frente ele vai falar significado, significante e tal, que é uma outra coisa. Né? Então, o enunciado elementar da sintaxe narrativa caracteriza pela relação de transitividade, quer dizer, de comunicação, de ida e vinda, entre dois atores, actantes, os dois participantes, que é o sujeito e o objeto. Né? O sujeito aqui é quem faz a ação. Né? E o objeto é aquilo que dá sentido à ação. Né? O objeto ele é ligado com o sujeito através do verbo. Né? Se você pegar na gramática. Né? E ela vai falar, existe uma função de junção, que é aproximação, e a transformação. E aí, o que é? Como ela vai tentar explicar como é que ocorre esse enunciado. E aí ela vai falando, olha, o enunciado de Estado, como é que o Estado, como é que está o sujeito? Ele é um F, ele é realizado por um F de um jeito perto. Então, ele é representado por um F, e se for transformação, ele também dá. Aí, aqui não dá para explicar por e simples. Ela vai fazer o seguinte: tem uma função, tem um sujeito e um objeto. Nessa função, essa relação sujeito-objeto, em relação à função, ela pode ser de junção, como pode ser de transformação. Né? Aqui, o que ele vai fazer? Ele começa na história do gato, trata-se do enunciado do Estado, o sujeito gata mantém sua relação de junção com vários objetos, é da gata para o dono e da gata para os outros gatos. Né? A gata para o dono começa com uma junção e há uma transformação, que há uma disjunção, ela se separa, e depois da gata com outros gatos, que era disjuntivo, e depois volta-se para uma junção. Ela tem uma transformação e ela se junta. Então, ela está junta do dono, se separa e se junta com os gatos de fora. Para acontecer essa mudança, tem que haver uma transformação de estado. Né? Então, você começa dominado e você termina livre. Eu estou pensando aqui, pensando na minha história. Eu começo como filho de uma empregada doméstica e um pedreiro, minha mãe empregada doméstica analfabeta,
meu pai predeiro de 4ª série, e eu termino como professor universitário. Para ver essa mudança, eu tive que estudar, ter uma experiência como militante. No meu estudo, eu tive que investir para mestrado, do mestrado para um doutorado, do doutorado fazer concurso, passar e assumir numa universidade. Então, há uma mudança fundamental. Hoje, meu filho, ele é filho de uma psicóloga e de um doutor, professor da universidade. O que ele é? Mestre pela UNB. É uma diferença brutal. Eu fui office boy, vendi coisa na rua, fui ajudante geral, me ferrei pra caramba. Andei de sapatos furados. Nossa, mãe, que vida desgramada. Para chegar onde eu cheguei, né? Meu filho não precisou tanto. São mudanças que a gente tem. Se eu não fizesse várias opções, eu fiz da vida, que tem que fazer, né, para não ir para a escola de samba, para não ir para o baile, eu tinha que estudar. E fazer essa opção. Ou eu estudo, para quê? Para melhorar a minha vida, ou eu não estudo. Então, essas mudanças, essas transformações, elas têm peso. Para alguns, muitos, para outros, pouco. Para vocês, com certeza, é muito peso. Né? Vocês estão estudando, vocês estão fazendo graduação. Eu até estava falando, nós tivemos uma reunião agora com os nossos egressos. Eu estava falando, quer dizer, não é possível você fazer uma universidade e continuar tendo a mesma função, o mesmo trabalho que você estava antes de entrar na universidade. Tem pessoas aqui, Tocantinópolis está cheio, a pessoa faz 4 anos de ciências sociais, sai e fica trabalhando no comércio. Alguma coisa está errada. Teve uma aluna aqui que eu falei com ela, olha, ela está na mesma função, não vou nem dizer qual que é, ela está na mesma função que ela estava antes de fazer a universidade. Ela terminou. Eu falei para ela, olha, minha filha, atravessa o rio. Pega a balsa, atravessa o rio e vai para Porto Franco, porque no Maranhão, um professor está recebendo R$5.000 por mês, como início de trabalho, de função. E em São Paulo, está pagando R$2.000. Olha que diferença. Um paga 2, outro paga 5. E essa daqui está recebendo 1.000. Algo diz que está errado. Ela ficou olhando, eu falei, não, vai embora. Você quer ficar em Tocantinópolis? Você vai ficar em Tocantinópolis, você nunca vai dar um salto para além. Aí ela vai contar, ela vai falar de um caso que é de Joana, que é de uma peça do Chico Buarque de Holanda. Essa peça, Gota d'Água, foi uma peça que o Chico Buarque fez. Agora que eu vi Paulo Pontes, não, basicamente o Chico Buarque. E que, nossa, deu um pau ferrado, deu censura. Na primeira vez que os caras apresentaram essa peça, o teatro foi invadido, os caras bateram em todos os atores, agrediram todas as mulheres, fizeram coisa, eu nem vou falar aqui para vocês, já que tem 2 meninas aí, não vou nem falar o que eles fizeram, mas foi um negócio horroroso, né? Eu, por exemplo, eu nunca assisti essa peça, né? Eu gostaria de assistir. Eu vou ver até se eu leio essa peça. Hoje você pode ler a peça. Mas aqui nesse trecho, ela está falando da Joana, a relação que ela tem com Jazão, né? E na verdade, ela tá mostrando toda a relação que a Joana tem com o Jazão,
né? E a Joana vai contando como é que essa relação foi acontecendo e como foi mudando a relação dela com o Jazão. É bastante longo, e os nomes, né, Jazão, Creonte, é baseada na mitologia grega, né? Aí é legal isso. Se vocês lerem algumas... Jazão é aquele cara, né, que a mulher fica... Não, o que é? É do Minotauro. Mas o que o Chico Buarque fez? Ele juntou essas coisas. Se alguém tem informação, sabe. Se não, vai lá, assiste. Pode não gostar da peça. Por que não vai gostar? Porque não vai entender essa relação que ele cria. Então, ela vai colocar o seguinte: alguns enunciados de estados e de fazer que você pode ver nesse texto, que eu não vou ler agora, porque ele é longo, né? E vocês têm o texto, vocês vão ler e perceber. Então, ela vai falar, primeiro é um enunciado de estado, a relação de junção entre o sujeito, Jazão, e os objetos, primeiro, prato, gravata, sapato, saber sobre as mulheres de samba, etc. E qual é o estado inicial? No estado que tem. E o outro de fazer, transformação pelo sujeito, Joana, na relação com o sujeito, com os objetos. Te dei cada sinal do teu temperamento. Então, a relação, o enunciado de estado é qual era a condição que o Jazão tem com gravata, sapato, cores, com os objetos que estão. Qual é a relação que o Jazão... Por que o Jazão? É porque o texto está fazendo relação do Jazão com os objetos, e não da Joana. A Joana, ela se relaciona com o Jazão, a Joana é sujeito, o Jazão também é sujeito. E o segundo fazer é um outro sujeito, que é da Joana em relação ao Jazão, com os sujeitos que o Jazão se relaciona, que te dei cada sinal do teu temperamento. Então, essa roupa, a gravata, tal, é a Joana que dá para o Jazão, para que ele tenha uma melhor condição de vida. Vocês entenderam? O que ela está tentando mostrar? Que você tem que perceber quem é quem. Você vai fazer uma análise, o Jazão é pessoa. Pessoa é sujeito. Qualquer texto. Né? E as coisas, as propriedades que a gente tem, elas são objetos. Objetos, elas são objetos. Você não pode colocar uma pessoa como objeto. E a relação do sujeito-objeto é um verbo. Né? E o verbo é o que está acontecendo. Que relação o sujeito tem com o objeto. Né? E aí, ela vai começar. Aí é uma coisa muito complicada. Deixa eu ver se tem uma forma melhor. Porque ela vai começar a trabalhar dizendo o seguinte: que relação eu posso estabelecer entre os sujeitos e o objeto no texto? Como é que relação que eles têm? E quando você for analisar um texto, você fala, pá, esse é o sujeito, aqui está o objeto, que relação que existe entre eles? Então, ela vai dar alguns tipos, assim, ó. O enunciado de conjuntivo eu tenho o objeto, o sujeito e o objeto, eles podem estar próximos, para junção, eles se aproximam. Ou eles podem se afastar, disjuntivo. Então, ela vai falar, no texto da gata, você tem uma junção inicial da gata com o apartamento, com o detefon, com a almofada, filé mignon. Ou seja, a gata, ela se aproxima com isso. Ela não diz... Aí, no do Jazão,
você tem entre o jasão e o objeto uma junção, uma conjunção, uma junção, uma aproximação entre dinheiro, coragem, saber sobre mulher e samba. E no estado disjuntivo, de separação, de afastamento, a gente tem a gata na segunda parte com o apartamento, Detefon, almofada e filé mignon. E para ficar completo no primeiro, ele é conjuntivo, a gata, e começa conjuntivo com o apartamento, Detefon, almofada, mas disjuntivo com a rua, com a liberdade, com os outros gatos. E ela termina disjuntiva do apartamento, do Detefon, do filé mignon, mas conjuntivo com a rua, com os gatos, com a liberdade. Né? Por quê? Porque eles são opostos. E o jasão, ele também começa conjuntivo e termina com disjuntivo, dinheiro, coragem, saber sobre mulher, ou seja, a Joana tira dele tudo isso que ela propiciava para ele. Ele ganhava muita coisa, ele tinha muita coisa, segundo o texto da Joana, porque ela dava para ele, ela propiciava. E, de repente, ela pega e tira. Né? E ela fala uma coisa no texto, que disjunção não é ausência de relação, mas o modo de ser da junção, o que ela está querendo dizer? Que a disjunção, você que vai colocar a distância. Às vezes não está explícito que tem uma distância. A pessoa, às vezes, está falando de uma coisa que ele não vai dizer. Na análise dos textos que nós fizemos, eu estou lembrando aqui do texto do. Como é que é o nome dele? Do Lobão, Nessa Noite Não. Né? Ele não é explícito, mas o que o Lobão está falando é que você precisa superar uma situação de depressão, né? E você tem que e nessa tentativa de superar, você não pode morrer, né? Porque se você morrer, você não supera, né? Você acaba com a sua vida, né? E ponto final. Então, ele não vai falar explicitamente isso, ele vai dizer todos os problemas que te levam a aprofundar a depressão que você está. Né? Então, na verdade, aí que está uma questão fundamental aqui. É a interpretação que começa a exigir que vocês começam a trazer para o texto questões que estão implícitas no texto. Ou seja, cada um de vocês tem um texto para ler. Né? O texto que vocês estão lendo, ele tá falando de alguma coisa diretamente. Mas vai ter coisas que ele não vai dizer porque não há uma necessidade. Porque ele está se opondo àquilo. E aí é legal que vocês percebam contra o que ele está falando. Olha, nesse texto, ele tá desenvolvendo tal tema, e esse tema vai contra tal posição, vai contra tal situação, que ele não explicita no texto. Quando vocês começarem a fazer isso, além do passo que vocês vão dar, aí vocês começam a fazer, de fato, a análise do texto. Por quê? Porque aí, aquilo que eu falo, vocês têm do texto ao contexto. Né? Então, vocês começam a sair do texto. Essa coisa do ficar sempre repetindo o que está no texto, e falando, ele falou isso, ele falou aquilo, ele falou... Não, tá bom. Além disso,
o que está por dentro, por trás desse texto? O que eu posso deduzir desse texto que você não está sentindo, né? E aí é que está o que a gente vai chamar de pulo do gato. Não, o pulo do gato é uma coisa de um conto bastante interessante, de que o gato e o leão eles estão conversando, tá? E o leão pergunta para o gato: pô, quando você sofre algum ataque, como é que você faz para sair? E o gato ensina alguns pulos que ele tem. E o leão vai olhando, daqui a pouco o leão começa a conversar com ele para que ele fique distraído, e daqui a pouco ele pula no gato, e o gato dá um salto que o leão não conhecia. Aí o leão fala: pô, mas esse salto você não tinha mostrado. E aí o gato: esse era o meu segredo. Né? Por quê? Porque eu não posso mostrar todos os meus segredos. Por quê? Porque eu não sei o que você vai fazer. Então a gente chama de pulo do gato, é aquela coisa assim, você conta tudo, mas se você for esperto, você vai segurar algumas coisas. Por quê? Porque você não sabe com quem você está falando. Se você se abrir para a pessoa e contar tudo o que você quer, se ferrou. Você vai ficar dependendo dela. Agora, se você não mostrar tudo, na hora do vamos ver, você consegue sair. Então, existe muito isso, o pulo do gato. O pulo do gato, o que é? Apesar de ter um programa de São Paulo, o cara procura o pulo do gato, mas é isso. Eu não mostro tudo para a pessoa. Né? E isso eu quero para você, que vocês comecem a ler, e eu vou ficar muito feliz quando vocês começarem a trazer de uma análise muito mais do que está dentro do texto. Muito mais. Eu vou dar um exemplo pequeno para vocês. Na entrevista que o Mano Brown dá, professor Glaudes Varela, o Varela conta para ele uma passagem. Ele fala assim, que ele estava num bar e o amigo dele pediu para o filho dele dar uma carona para o Glaudes Varela. Só que tinha um amigo negro junto. E aí o Glaudes Varela sentou lá atrás do carro e o branco e o negro sentaram na frente e estavam indo. A polícia parou o carro, apontando a arma para a cabeça dos caras, e o Glaudes Varela falava: não, para, são meus amigos. Mas para a polícia, os dois estavam sequestrando o Varela, um negro e um branco. Eles estão sequestrando o branco que está lá atrás. Aí o Glaudes Varela fala: pô, o que você acha disso, irmão? O Mano Brown fala: isso é racismo. Aí ele diz assim: e você você acha que isso é possível superar no Brasil? Ele fala: não, olha, a gente pode, isso aí pode pensar do racismo estrutural brasileiro. Aí o Mano Brown fala: isso é terrível. É bem isso mesmo que você falou. Porque é demais. Se você tirar o racismo do Brasil, a sociedade acaba. Né? Aí um rapaz da internet, ele analisa e fala assim: pô, Mano Brown foi terrível. Ele está dizendo o seguinte, que o racismo ele está tão enfronhado na sociedade brasileira que não é possível se imaginar o Brasil sem racismo. Né? E aí eu comecei a pensar e falei: putz, sem o Mano Brown ter consciência, ele foi fundo na questão do estruturalismo. Né? Então, olha, o racismo ele faz parte da estrutura da sociedade brasileira. O que significa essa coisa no profundo? A estrutura é algo que não se modifica. Né? Isso dentro da estrutura, dentro do estruturalismo. Para você mudar essa estrutura, você tem que acabar com a sociedade. Eu, diante dessa visão muito pessimista do estruturalismo, eu tive que fugir e procurar outra saída. E você tem, que é no Salins.
Salles bota a história dentro do estruturalismo. Ao colocar a história dentro do estruturalismo, o Salles possibilita mudanças dessa estrutura. Mas o Mano Brown não sabe disso. Então, o Mano Brown pega e fala, ó, a sociedade brasileira nunca vai deixar de ser racista. O meu filho, eu trouxe ele para dar uma palestra aqui, o Abayomi. E ele começa falando até a palestra dele exatamente isso. Ele fala, não, eu não acredito que um dia a gente vá viver no Brasil sem racismo. Eu olhei para ele e falei, pô, tá ferrado, né? Porque eu lutei pensando que isso fosse possível. Pelo menos eu sou mais otimista. Ele, que é mais jovem que eu, ele vai, não tem saída. Mas isso, aí vai depender da postura. Tudo isso que eu falei para vocês aqui, o Mano Brown só falou assim, ó, não dá para imaginar o Brasil sem racismo. Se você acabar com o racismo, você acaba com o Brasil. Eu falo, putz, essa prisão é tão profunda que isso é uma visão estruturalista. É uma visão estruturalista. Mas só eu que estou falando. Porque eu tenho essa informação. Porque eu pelo menos estudei um pouco do que é o estruturalismo. Principalmente o Levi-Straussiano. Não é que o estruturalismo ele é uma visão negativa da sociedade. Não. Mas para uma sociedade como a nossa, e uma pessoa que pensa como eu, é uma visão negativa. Né? Imaginar que você não pode pensar uma sociedade sem uma coisa que eu luto tanto contra, é uma situação, para mim, para um monte de gente pode não ser. O cara pode ficar e falar assim, ó, seguinte, é possível viver com racismo e você tolerar. Sei lá. Talvez os Estados Unidos é isso. Não, quando a coisa extrapola, você sai para a rua e desce o pau, quebra tudo. E aí o racismo volta para o patamar suportável. Esquece isso. Ai, meu Deus do céu. E aí uma visão muito negativa. E aí ela vai fazer... Essa parte aqui é mais complicada, né? Que é o programa narrativo. Olha só, ela vai tornando a coisa mais simples. Enunciador elementar é o que anuncia, o jogo simples de sujeito e objeto. Aí ela vai para o programa narrativo, que ela já vai trabalhar com uma função, uma transformação, um sujeito de fazer, sujeito de do estado, conjunção e objeto de valor. O que significa isso? Ela começa a complexizar a análise. Quando você for fazer uma análise, você tem que saber quem é o sujeito. O sujeito de fazer é aquele que, se está às vezes o sujeito de fazer é o autor. Ele não está no texto. Sujeito do Estado é o que está lá dentro do texto, que está se transformando. O sujeito de fazer, ele pode estar fora. Mas se ele estiver no texto, é o sujeito que está fazendo com que o outro se modifique. Na gata, é o dono. Na peça Gota d'Água, o de fazer é a Joana. Então, e o sujeito de Estado é aquele cara que vai sofrer a transformação no texto. A gata e o Jazão. Né? Então, note a diferença. Né? Às vezes, o sujeito de fazer, naquela música que eu falei do Racionais, o sujeito de fazer é o camarada que deu o tiro nele. O camarada que deu o tiro nele que vai fazer com que o cara morra. O sujeito de Estado é o cara que está morrendo. Então, você tem que ver
quem é o sujeito de fazer? É o autor? É alguém? Uma canção que o cara está falando, meu amor, eu te amo, se você não voltar para mim, eu vou me matar, não sei o que. Quem é o sujeito de fazer? É a mulher, que ele está apaixonado, e ele está dizendo, se você não voltar para mim, eu vou morrer. Então, quem é o sujeito do Estado? É o fulano que está dizendo, eu estou apaixonado, por favor, me volta, blá, blá, blá. Essas, né? Então, você tem que saber quem é o sujeito de fazer. Então, às vezes, o sujeito de fazer é o autor que está escrevendo, né? E está te contando a coisa. Mas, às vezes, ele está contando, o sujeito de fazer é quem está fazendo com que o outro se transforme, né? E aí, qual é a relação que existe dentro do texto entre sujeito e objeto, né? E aí ela vai mostrando vários programas narrativos que ela estabelece entre sujeito, o sujeito e o objeto. Aí ela vem plano 1, que ela vai chamar PN, né, plano narrativo, e ela dá vários exemplos aqui, que aí eu não vou ficar muito ensinando para vocês, que seria muito longo, né, que ela vai mostrando na história da gata. A gata recebe do dono um objeto, o apartamento, Detefon, carinho, o sujeito de fazer é o dono, a transformação é a gata, e o sujeito de estado é a sua situação, que vai alterar, que a gata vai sair da opressão para a liberdade, né? Aí ela vai falar, ó, no plano 2, o dono da gata, o objeto, valor, o dono toma da gata os objetos de valor. Ó, vai embora, você saiu de casa, você não pode mais voltar. E tal. A gata sai da casa para a rua, com isso adquire valores. Então, ela vai mostrando, e aqui ela vai acariciar dono, tal. Então, ela fala, o gato, o dono, dá para a gata, e ela fica em casa. O dono tira a gata, ela sai de casa. E ele está trabalhando com o símbolo de conjunção ou de disjunção. Vocês têm que olhar. O que eu acho mais interessante aqui é esse quadro que ele mostra, que é critérios, né? O que foram combinados com os critérios de aquisição versus privação, transição. Esse quadro é fundamental. Está na página 23, que se vocês sacarem e começar a montar esse quadro, como é que eu faço isso? Monta grande, e quando vocês forem fazer um texto, vocês vão colocando para saber se funciona ou não. Se for no computador, dá para fazer. Por quê? Porque você pode montar esse texto, você escreve, depois apaga, você bota outro. Tá? Agora, se você não tiver o computador, caneta, lápis, tal. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um quadro assim, ó, na primeira linha, primeira coluna, você coloca natureza da função, na segunda, relação narrativo-discursivo, na terceira coluna, denominação, e na última coluna ela dá um exemplo. Então, da natureza, você tem uma forma de aquisição. O que é aquisição? Eu estou ganhando, estou tendo vantagem. Transitiva, o que é isso? Esse ganho, eu estou recebendo de alguém. Então, aquisição, o que é? Eu ganho algo de alguém. E quando eu ganho algo de alguém, ele pode ser uma doação. Então, eu posso ter uma aquisição transitiva de doação. Ou seja, eu recebo algo de alguém porque essa pessoa está me dando. Se ela está me dando, eu não tenho que dar nada em troca. O que é isso? Qual é o exemplo que ela dá? O dono dos objetos dá o valor para a gata. Eu entendo
que não é tanto doação, porque o dono está dando tudo para a gata ficar em casa. Mas por que é uma doação? Porque, na verdade, o ficar em casa não custa nada para o dono, além de dar as coisas que ele está dando. Ou seja, eu dou, a volta é muito pouca, é não fugir. Isso é uma doação. Agora, eu posso ter uma aquisição reflexiva, quer dizer, eu ganho, mas eu tenho que pagar o valor. E o que é isso? É uma apropriação. Então, o que é uma reflexão? Eu ganho uma coisa, eu adquiro, mas essa aquisição eu ganho e eu pago algo, dou algo em troca. Né? O que é algo em troca? Não é dinheiro, mas você recebe e acabou. No outro, você recebe e você tem que dar a volta. Qual que é? A gata adquire para si, por si mesmo, a liberdade. Esse exemplo é muito doido. O que ela está falando assim? A gata ganhou a liberdade. É reflexível. Por quê? Porque a gata fugiu e ela ganhou. Eu não concordo que seja reflexivo, porque a gata não dá nada. Ela sai e fica livre, né? E ela é dona. Eles estão seguindo como reflexivo, por quê? Porque a gata saiu, foi para a rua, e a rua lhe deu a liberdade. Né? Para mim, eu ficaria assim, é uma reflexão meio mandrake aqui. Porque ela não está dando nada. Ela está conquistando a liberdade da rua. E quem dá alguma coisa é a rua que está dando para ela. Agora, você pode ter uma privação, ou seja, eu posso perder algo. Eu posso deixar de ter algo. Transitiva significa eu estou perdendo porque há alguém fazendo alguma coisa para fazer com que eu perca. E essa minha perca, feita por alguém, ela pode ser uma expoliação, ou seja, porque a pessoa está me tirando isso. Eu estou perdendo alguma coisa porque alguém está me tirando. O dono tira da gata os objetos de valor. Então, a gata conquistou a liberdade. Quando ela tenta voltar, o dono fala, não, agora eu não quero mais você. Agora você virou gata de rua. Então, é uma expoliação. Ela perdeu, por quê? Porque o dono tirou. Agora você tem uma perda reflexiva. O que é uma perda? Eu tenho uma perda em relação à pessoa, mas eu estou perdendo porque eu não quero. A pessoa quer me dar alguma coisa, eu não quero. E isso é uma renúncia. Então, eu tenho uma privação. É melhor do que perca. Agora, eu acho que privação, a perda que eu estou chamando de privação, a privação eu não tenho algo, mas porque eu não quero. O que eu estou fazendo? Uma renúncia. A primeira, eu não tenho porque não me deixa ter. Isso é uma expoliação. Por quê? Eu quero, eu preciso, e a pessoa diz para mim, não vou te dar. Agora, eu não tenho e eu também não quero. É uma renúncia. Entendam a diferença. Eu não querer, eu não tenho algo, mas eu gostaria. Mas a pessoa não me dá. Então ela está me expoliando. Expoliação aqui é por quê? Porque, poxa vida, eu preciso, ela não quer me dar. A gente também chama de expoliação o que o patrão faz ao empregado. Mas aqui é de uma outra coisa. Eu preciso
quero, e a pessoa diz não. Olha, agora, eu não tenho e não quero. A pessoa fala assim, mas ó, você não tem isso, você quer? Não quero. Eu estou renunciando. E renúncia, um abraço, sou eu que decido. A pessoa está falando, pô, mas isso daqui é bom, isso daqui é ótimo, mas eu não quero. Eu estou renunciando. Ela vai falar, a gata renuncia à liberdade. É meio estranho. Por quê? A gata não renuncia à liberdade. A gata quer voltar para casa e o dono não quis. Não deixa. Eu acho que esse exemplo aqui é meio furado. Porque o que é o renunciar? Eu não quero. A gata, então, ela está na rua e ela não volta para casa. Eu tive um cachorro, o Rex, que um dia eu saí de casa, atrás de uma cadela. E eu fui tentar ir atrás, que ele fugia e tal. Eu falei, então deixa pra lá. E ele ficou uma semana sem ir pra casa. E um belo dia, quando eu fui pegar o ônibus, lá estava ele no meio da rua. Os outros cachorros. Ele tinha renunciado à casa. Ele estava uma semana fora de casa. E aí eu, olhando bem, chamei. Aí ele veio correndo. Eu olhei. Eu podia chegar e falar assim, agora, azar. Abri lá o portão, ele entrou todo feliz, tal, mas ele tinha renunciado. Ele saiu de casa, voltou, não conseguiu voltar, eu acho que ele se perdeu lá no bairro. Mas essa renúncia dele não foi uma renúncia muito assim. Quando eu cheguei lá e falei, ô, fulano, e aí? Ele voltou, oi, tudo bem? Posso voltar para casa? Tá bom. Muito nervoso, porque eu tinha que ir para casa. Naquele dia eu cheguei atrasado no trabalho, né? Mas eu olhava e ficava assim, e ele com o rabinho todo balançando e tal. Porque ele renunciou. Eu poderia nunca mais vê-lo, mas ele estava no bairro, tudo bem, né? Mas ali é uma renúncia. Ele saiu de casa e não voltou. Ele saiu porque ele quis, né? Agora, na volta, ele voltou também porque ele quis. Ele voltou numa doação. Por quê? Porque ele queria voltar para casa e eu falei, tá bom. Ele renuncia no primeiro momento e eu faço uma doação no segundo momento. Como eu tenho um negócio, a coisa do Cine África, eu queria que vocês fizessem o seguinte, diante disso, comecem a pegar o texto, e aí o pessoal que não entrou, eles vão depender de vocês. Primeiro, começa a pensar no texto de vocês, levando isso em consideração. Falta mais. Faltam o plano narrativo, né? E falta essa tabela do 33, que é a competência do destinador, alteração da competência. Para vocês entenderem, quando vocês começam a montar a análise de vocês, assim, ó, quem é o sujeito? Quem é o sujeito de fazer? Quem é o sujeito da transformação? Qual é o objeto? Que relação que tem entre sujeito e objeto? Quais as transformações que estão acontecendo no meu texto? Né? Começa de um jeito e termina do outro. Todos os textos que eu passei são assim. Eles começam de uma maneira e terminam do outro. Então, qual foi a transformação que aconteceu? Quem que está modificando? Quem é o sujeito do texto? E vão escrevendo isso. Na apresentação, vocês começam, olha, nesse texto, quem é o sujeito da ação é tal, quem está
transmitindo, quem é o emissor dessa mensagem é o autor, é o sujeito que está dentro da história, o emissor. Né? Para quem é o receptor? Sou necessariamente eu, tá? O porquê que sou eu. É direto, não é direto. A dicotomia do grupo, do texto, está explícita, não está explícita. Ele está falando algo contra... Está falando A contra B, mas D não aparece, ou aparece. E aí vocês vão desenvolvendo. Na semana que vem, ao invés da gente cair direto, eu vou terminar essa coisa, eu vou terminar esse percurso, mas melhor ainda. Leiam agora, e se tiver dúvida, anota e traga a dúvida na aula que vem. Leiam. Aqui eu não entendi. E traga essa dúvida, porque o fundamental é isso, é você trazer a dúvida. Porque com a dúvida, não só me ajuda para fazer com que vocês deem um salto, como melhora a questão da informação. Porque eu não vou ficar lendo o texto direto com vocês. Então, tem que fazer um apanhado, né, do texto. E isso, quando eu faço isso, tem por onde. Muita coisa é perdida. Então, tem coisas no texto que eu estou pulando, e quando vocês forem ler, vocês podem ter dúvida. Isso é importante. Que a gente já pode ir afinando. A ideia é, na próxima, ou então, próximo encontro, isso não é uma aula, a gente fecha isso, e aí vocês começam a apresentar essas análises com mais base teórica, que isso é fundamental. Né? E vocês vão notar, principalmente a Anaíra e a Letícia, que isso vai ajudar para vocês quando vocês começarem a pensar no TCC. O do Elvo é para ajudar a escrita do TCC, mas o Elvo já está pegando. Ontem, a gente vendo ele falando lá, você precisa escrever aquilo que você falou ontem, viu, Elvo? Se você escrever aquilo, já é metade do caminho andado. Não, já escrevi, já. Ah, bom, então manda. Então, não é porque eu estou fazendo aquilo que o senhor falou, né? Eu estou esperando minha namorada dar uma analisada no texto, né? Porque ela faz psicologia também, aí ela manja do português. Aí ela é bem mais fera do que eu nisso, aí ela está fazendo análise, questão de pontuação e tal. E também se ela tiver alguma coisa de psicologia, mas não muito profunda, pode ajudar, mas não muito profundo, senão atrapalha. Então, essa coisa, o que eu quero é que vocês, pelo menos, já fiquem bem melhor do que os alunos que eu estou vendo terminar o TCC, que não conseguem fazer as coisas, porque não tiveram essa instrumentalização. Então, nós vamos aproveitar, porque agora a gente não vai ter mais aula presencial esse ano, acabou, o MEC já bateu o martelo, não tem mais aula presencial. Houve uma reunião no MEC, na UFT, quinta-feira, que eu não pude participar, do Consune, que já decidiu, e eu vou ficar sabendo na terça-feira. Se a gente voltar a ter aula, vocês vão ter aula à distância, online. Né? Eu sou contra, eu acho que isso não vale a pena, né? Mas se for o caso, eu coloco a aula lá no AVA, mas aí é só para quem tem internet, né?
Mas se a gente conseguir, nesse semestre, conseguir avançar, chegar no final e vocês falarem, pô, já estou em condições de ler um romance e ter a minha deliberação, acabou. Quando vocês sentarem no cineclube, vocês vão ver um filme com outra visão. Vão começar, nossa, eu estou começando a entender a relação que eu não via antes. E é uma coisa que vocês vão perceber. Né? De uma hora para outra, vocês vão fazer isso comigo. Eu me lembro de uma menina que ela chegou para mim e falou, professor, eu estou tendo um problema. Eu falei, o quê? Não aguento mais assistir filme na Globo. Por quê? Porque eu não sei, eu não gosto mais de ver filme com som dublado. Eu prefiro som original. Porque o senhor falou tanto, a gente fica vendo Cine Clube. Falei, então isso é bom. Por quê? Porque já está mudando a visão de mundo. Eu consigo ver um filme dublado, apesar de tudo que se perde, né? Mas eu prefiro um filme com som original. Se eu for no cinema, tem dublado, tem legendado, eu vou para o legendado. Por quê? Porque eu quero ouvir o som original. E quero ver o que o cara está falando. E cada vez você vai melhorando o inglês, você percebe, não foi isso que o cara falou, ele falou outra coisa. Agora, se é dublado, você não tem isso. Às vezes ele tira um som, e às vezes um som que ele tira muda a sua interpretação. Então, isso é importante. E o que eu quero mais é o aprofundamento. Porque o que eu senti... Você está chegando agora, Letícia. Então, você está ouvindo. O que eu senti sempre, que eu falei desde a semana passada, a Nair e a Cleicitânia, elas são as que estão pegando melhor essa coisa da interpretação. Os outros ainda estão arranhando. Porque eu acho que falta essa visão. É pena que o pessoal não veio agora. Né? Eu vou mandar a mensagem, quem sabe, sábado que vem. E eu vou ver aí, se eu passo essa semana, o seguinte. Para poder gravar, a gente tem que entrar pela UFT. Eu quero ver se eu consigo, pela UFT, programar para a semana que vem. Se eu conseguir isso, vocês recebem durante a semana o e-mail. Né? E aí vocês podem já ir se preparando. Né? Eu vou ver aqui. Tomara que eu resolva isso. E no mais, você vai assistir o negócio do Cine África? Ou... Professor, eu não sei não, porque eu ainda estou meio esgotado ainda. Então não descansa. Direito, não. Descansa. Por isso que eu estou até aqui deitado na rede. Tá. Então descansa para semana que vem tá melhor. Não esquenta, não. E meu irmão fez o exame ontem, né? Ele confirmou que tá com Covid. Mas ele não tá aí. Ele não tá aí com você. Tá aqui. Aí eu já tem 3 dias que eu tô de cama. Mas a sua mãe também, tá aí também, que eu vi? Tá. E aí? Por enquanto só eu senti algum. Não posso ficar. Eu tô isolado. Bom. Eu tô isolado no meu quarto. Ela está pedindo... Eu vou te mandar a coisa está pedindo o link do Cine África. Eu vou mandar para você daqui a pouco, Nay, pelo WhatsApp. Tá bom? E aí, Letícia, se você quiser também, a gente vai fazer... O Cine África é um local... Teria que assistir o filme para poder discutir e tal. Discutir, não. Eles vão ficar apresentando, analisando e tal. Que é uma coisa legal de se fazer. Eu te mando já. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui no grupo, tá? E se a Letícia quiser, ela pode também entrar lá, tá bom? Então, semana que vem, a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau para vocês. Descansa aí, Elvio. Da hora, tchau.